paciente, quando descobre câncer de tireoide, já é um motivo de grande aflição na vida dele. Mas uma coisa que quando ele sabe que tem câncer, uma coisa que preocupa muito ele é: e se eu tiver metástase? Será que isso piora muito a minha situação? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Afinal de contas, descobri metástase no meu pescoço. Agora eu já não tenho mais cura? Ficou curioso? Fica aí que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e o que tocar. Pessoal, quando a gente fala de câncer, por definição, todo câncer ele é maligno, tá? Porque às vezes algumas pessoas vêm falar comigo e falam: doutor, esse câncer é o maligno ou é o benigno? Não existe câncer benigno. Todo câncer é maligno. E o que define o câncer é aquela célula cancerígena que tem a capacidade de se espalhar pelo corpo da pessoa. Ou seja, a capacidade de dar metástase. É isso que define o câncer, ou seja, ele se espalha. E essa metástase, pessoal, ela pode ser uma metástase regional ou ela pode ser uma metástase à distância. Quando a gente está falando de tireoide, a metástase regional é aquela que ocorre nos linfonodos do pescoço. E não importa o nível desse linfonodo, porque quando a gente atua no pescoço, o pescoço ele tem 6 níveis, como essa foto que eu estou mostrando para vocês. Então, se ocorrer metástase no pescoço, independente do nível do pescoço que ocorreu essa metástase, a gente tem uma metástase regional. E quando a metástase foge dessa região do pescoço, ou seja, vai para órgãos mais distantes, como é o caso do pulmão, do cérebro, dos ossos, da bacia, abdômen, aí a gente já fala que essa é uma metástase à distância. De modo geral, quando a gente tem o câncer de tireoide, a gente está falando de uma doença que ela vai ter um índice de cura muito alto na imensa maioria dos casos. Por quê? Na imensa maioria dos casos, essa doença vai ser descoberta por acaso, no exame de rotina. Mesmo que o paciente esteja sentindo alguma coisa, que ele relate que sente um desconforto, aquela descoberta foi por acaso, porque aquele sintoma não vai estar associado àquele nódulo de tireoide ou àquele câncer que ele acabou de descobrir. E aí, quando ele descobre o câncer de tireoide, na imensa maioria das vezes, ele vai ser um carcinoma papilífero ou folicular, que é o que nós chamamos de câncer diferenciado da tireoide e que, de modo geral, tem um índice de cura altíssimo, superior a 97%. Só que, mesmo que tenha um índice de cura alto, quando o paciente ouve a palavra metástase ou quando ele se depara com o fato dele ter linfonodo alterado no pescoço e que foi confirmado que ele tem metástase no pescoço, aquilo traz uma preocupação excessiva para ele, como se a partir daquele momento o índice de cura dele já fosse desprezível e ele fosse morrer porque o câncer começou a se espalhar. E na realidade não tem nada a ver quando nós falamos de câncer de tireoide diferenciado. Por quê, pessoal? Pessoal, agora é a hora que eu peço. Meus amigos, se esse conteúdo está sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Às vezes a gente está assistindo aquele vídeo e nem se toca de ir lá, curtir, se inscrever, ajudar aquele criador de conteúdo. Eu mesmo faço isso, às vezes eu estou assistindo e digo: pô, esse ser humano está me ajudando aqui, eu vou também fazer isso por ele. Tá bom? Vamos voltar pro vídeo. Tem uns tipos de câncer de tireoide que, graças a Deus, eles são mais raros, que eles são pouco diferenciados. Isso é uma nomenclatura médica, não se preocupem com esse termo em tentar entender ele de forma técnica. Mas esses tipos de cânceres pouco diferenciados, esses sim têm um índice de cura bem menor. Só que, graças a Deus, é a minoria dos casos. A maioria vai ser o bem diferenciado. Então, esse tipo bem diferenciado, quando o paciente ele tem metástase no pescoço, mesmo que seja metástase confirmada, independente do nível cervical, do nível do pescoço, o impacto no índice de cura dele é praticamente desprezível, porque vai continuar acima de 95%. Isso mesmo que o paciente tenha câncer de tireoide, se for um câncer de tireoide diferenciado, do tipo papilífero, do tipo folicular, mesmo com metástase no pescoço confirmado, o índice de cura dele ainda é mais de 95%. Ou seja,
de cada 100 pessoas, mais de 95 delas vão ser curadas. E isso é fabuloso, porque mesmo com a possibilidade de metástase, a gente tem um alto índice de cura. Agora, pessoal, quando a gente fala metástase à distância, ou seja, fora dos níveis do pescoço, que já vai para cérebro, pulmão, para osso, aí sim a gente já tem um impacto no índice de cura. Porque aquele índice de cura que estava acima de 95, 96% já cai para 65 a 70%. Mas também não quer dizer que esses pacientes não tenham cura, mas a gente já tem uma redução expressiva na nossa qualidade de cura, ou seja, na possibilidade que a gente tem de curar aquele paciente, a gente já tem uma queda significativa. Só que essa metástase à distância também vai depender da localização, vai depender do tamanho e vai depender do fato dela absorver iodo ou não. Por quê? Porque o que trata a metástase do câncer de tireoide à distância é a iodoterapia. E se você tem uma doença que ela deu metástase à distância, mas que ela não capta iodo, ou seja, ela não tem a capacidade de captar iodo, então, consequentemente, a gente não consegue tratar com iodo, porque ela não capta iodo, e automaticamente a gente tem uma dificuldade de cura muito maior por causa daquela alteração que aquele tipo de câncer sofreu. Então, pessoal, quando a gente fala de câncer de tireoide, tem situações que pioram o prognóstico do paciente. Quando a gente fala piorar o prognóstico do paciente, eu estou falando que piora a chance da gente curar aquele paciente. Quais são esses fatores associados? Quando a gente tem metástase à distância, além dos linfonodos, lembrando que tem o tipo e o padrão de metástase. Quando a gente tem doença da tireoide localmente avançada, ou seja, que invadiu estruturas vizinhas com uma forma muito intensa, e pessoas mais velhas, de idades mais avançadas, a gente já tem uma tendência maior a ter algumas doenças mais graves. Não significa que a pessoa, por ser mais velha, vai ter uma doença mais grave. Não, o índice de cura continua muito alto. Então, claro, além daqueles tumores que eu falei para vocês, que são pouco diferenciados. Então, pessoal, ter câncer de tireoide, o índice de cura, na maioria das vezes, é extremamente alto. Se você teve câncer de tireoide e o câncer de tireoide deu metástase no seu pescoço, seu índice de cura ainda vai continuar sendo muito alto. Claro, pessoal, estou partindo do princípio de que você vai ser bem tratado e vai fazer o procedimento correto como tratamento e o acompanhamento correto. E o que tem impacto no índice de cura daquele paciente é quando ele tem metástase à distância. Fora essas situações, graças a Deus, a gente vai ter um sucesso muito grande no tratamento desses pacientes. Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Fiquem com Deus. Um abraço no coração de vocês, aproveitem a vida com quem faz bem a vocês e se afastem de pessoas tóxicas. Fui!